Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Menos candidíase e menos medicamentos para diabetes. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero te falar sobre algo que descobri na prática, há coisas que aprendi estudando. Estudando a literatura científica, os livros de medicina e outros, meu trabalho é principalmente investigar. Eu leio essa informação que é um pouco difícil. Eu gosto de esclarecer essas palavras, ver o que essas palavras longas que os médicos usam querem dizer. E depois que eu entendo, eu explico para você de forma simples. E há coisas que aprendi na pesquisa estudando, mas há muitas coisas que aprendi observando. E essa que vou te falar é algo que observei e é igualmente válido, porque quando você observa algo que se repete, se repete, se repete, se repete, você já sabe que sempre se repete. Coisas que você aprende com a experiência observando, veja. O fungo candidíase é um parasita oportunista que ataca todos os corpos das pessoas, especialmente quando o seu corpo está frágil. As pessoas que têm o sistema nervoso excitado têm muito mais fungo do que as pessoas que têm o sistema nervoso passivo, mas todos que têm a glicose alta, ou muito estresse, ou o sistema imunológico suprimido, vão ter candidíase. O fungo, você conhece pessoalmente, falam muito sobre ele, é assim. Esta é uma foto do fungo candidíase, tá bom? É uma foto verdadeira. Esta foto foi tirada sobre a pele de uma pessoa. Se você reparar, né? Aqui, está a ponta de um alfinete. E você pode ver o tamanho que ele tem. Observe que é branco. Na verdade é um branco bem brilhante. É um branco quase fosforescente. Se chama candidíase, albicans. Albicans vem de albino, que quer dizer que vem de branco. E veja que esse fungo tem como uma pequena raiz ali, você vê? Como uma raiz, isso. Chama cílios. Essas são as raízes que o fungo solta. Que pela ponta dessa raiz, isso solta como um líquido uma gosma, que são umas enzimas proteolíticas. Proteolíticas quer dizer que quebram enzimas, que é o que o fungo usa para comer sua carne. Por isso que os fungos te coçam à noite depois de sair do banheiro. Os que têm candidíase coçam muito a pele, especialmente à noite, porque os fungos crescem à noite. Você tem ideia do tamanho do inimigo, o fungo candidíase. Toda pessoa que esteja bem estressada, que coma muito doce, muita farinha, muito pão, muito doce, seja diabética, vai estar cheia de fungo candidíase. Então era sobre isso que eu queria falar. Através de mais de 20 anos trabalhando com pessoas obesas, pré-diabéticas e diabéticas, eu cheguei a descobrir que quando a gente limpa o fungo candidíase do corpo, que faz uma limpeza do fungo candidíase, de repente a pessoa quase não precisa de medicamentos para a diabetes. Te mostro por que agora. O corpo humano, então, quando você sofre de algo, o que eu descobri é que sempre é por alguma razão. Sempre é porque é algo que você fez. Na verdade, ninguém nasceu gordo. Nenhum obeso, diabético. Então, todo mundo que tem problemas de obesidade ou diabetes contribuiu ou não evitou isso. Herdar tendência ao diabetes não é sentença final, porque você pode herdar uma tendência ao diabetes, mas isso não significa que isso seja uma sentença final. Ou seja, você pode ter alguns genes que te inclinam a ter diabetes, porque seu pai tinha, sua mãe tinha, seus avós tinham, mas isso não significa que você vai ser diabético ou diabética. Obviamente, se você abusar dos carboidratos, do pão, da farinha, do arroz, do que for, se você abusar do seu metabolismo porque não usa uma boa hidratação, não toma vitaminas, dorme mal e esse tipo de coisas, então possivelmente você vai acabar com diabetes. Agora, eu vi na experiência que quando chega um diabético, por exemplo, nós temos centros em 8 países, em Porto Rico, nos Estados Unidos, no México, na Costa Rica, no Panamá, na Colômbia, na Espanha. Nós atendemos na Holanda? Não! E nesses 8 países, atendemos milhares de pessoas todas as semanas em algum centro Natural Slim. Todo o sistema Natural Slim está conectado por computadores que vão para a nuvem. Não! E lá nós temos uma forma de extrair todas as informações sobre tudo o que está acontecendo em todos os países. Quer dizer que eu posso ver o registro todas as semanas? De 3.500 a 4.000. Pessoas que estão indo aos sistemas Natural Slim para se ajudar com um de nossos consultores certificados de metabolismo. Isso me permite aprender, me permite entender o que funciona e o que não funciona. O que acontece? Eu vi que poucas pessoas ficam tão bem com a ajuda que damos como os diabéticos.
E uma das principais ajudas damos a um diabético é que oferecemos um tratamento com fungos. O tratamento com fungos é um tratamento que tem alguns suplementos naturais, que limpam o fungo, restabelecem a flora intestinal e ajudam o sistema imunológico a expulsar todo esse fungo podre. Mas o que acontece é que esse tratamento, se a pessoa não mudar o que está comendo, não serve para nada. Porque o fungo candidíase, para poder sobreviver, precisa de muitos carboidratos. Carboidratos, mas precisa de carboidratos refinados. Se fossem carboidratos naturais, como dizer vegetais e salada, o fungo não conseguiria crescer. Mas quando está falando de pão, de farinha, de arroz, de batata, de doce, de Coca-Cola, de pizza e outros, agora o fungo tem suprimento de amido, de açúcar, que faz com que esse fungo candidíase albicans, possa dividir. Esse fungo se divide, pois por mitose, porque é verdade que é uma célula, se divide e se torna 2, de 2, se torna 4, de 4 se torna 8. E assim continua se subdividindo gradualmente. 8, 16, 32, 64, 128. E continua subdividido, continuamente. Quando esse fungo chega a se reproduzir ao máximo, pois o fungo produz um monte de toxinas. Essas toxinas são 78 toxinas distintas. Isso faz com que a pessoa tenha coceira, tenha alergia, se incomode com metais, se incomode com cheiros, durma mal, fique deprimida, tenha coceira na pele, tenha corrimento vaginal, sente tudo esse tipo de coisas e comece a ir ao alergista, ao dermatologista, ao outro médico e nenhum sabe o que está acontecendo. Somente tem uma infecção de fungo candidíase alimentada por carboidratos em excesso. O que acontece? O que descobrimos é que a infecção de fungo candidíase é um problema que se pode que quando a gente faz a limpeza do fungo e o limpa milagrosamente, todos os sintomas desaparecem. E as pessoas que estavam usando insulina, temos pessoas diabéticas que chegaram até nós usando 120 unidades de insulina. É um monte de insulina por dia. Que em 2 ou 3 semanas estão usando 20 unidades. E eu tenho alguns que chegaram 120. Cada 2 ou 3 semanas estão em 0. E o médico se vê obrigado a retirar a insulina. E os que usam metformina têm que reduzir. E os que usam medicamento para pressão têm que reduzir ou tirar. Ou seja, eu vi ao longo dos anos que quando você limpa esse maldito parasita do corpo, todos os problemas que o corpo tem acabam. Obviamente, o dono era pela sua boquinha que estava alimentando o parasita. Uma vez que você tira do dono a adição ao pão, à farinha, aos donuts e, automaticamente, o fungo é limpo com o tratamento anticândida e todos os medicamentos são reduzidos. Então, os medicamentos podem ser reduzidos se você tirar o fungo candidíase do corpo e, principalmente, se não continuar alimentando ele para que então te ataque mais. E isso eu te digo porque a verdade sempre triunfa.